Olá, seja bem-vindo ao dia 347 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos juntos caminhando para ler a Bíblia todo um ano. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Crônicas no capítulo 14 e 15, iremos a Apocalipse no capítulo 4, iremos ao profeta Ageu, profeta menor Ageu, no capítulo 2, e finalizando a leitura de hoje, iremos ao Evangelho de João, no capítulo 3. Aqui em 2 Crônicas, no capítulo 14, nós vamos ver o reinado do rei Asa, que foi rei de Judá, e no capítulo 15 nós vamos encontrar a reforma realizada por esse rei Asa. Vamos a essa leitura? 2 Crônicas, capítulo 14. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e Asa, o seu filho, sucedeu como rei. Durante seu reinado, o país esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que é bom e justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os santuários locais que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azera. Ordenou o povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os santuários locais e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. E houve paz durante seu reinado. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Ele disse ao povo de Judá: Vamos construir essa cidade com muros ao redor, fortificados com torre, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele tem concedido paz de todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. E o Cuxita, Zerá, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e os exércitos se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos e o teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe que o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os cuxitas diante de Asa e de Judá, e os cuxitas fugiram, mas Asa e seu exército perseguiram até Gerar. Caíram tantos cuxitas que não houve sobreviventes. Foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o temor do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras, camelos e, em seguida, voltaram para Jerusalém. Vamos agora a 2 Crônicas 15. Diz assim: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele saiu para encontrar-se com Asa, e lhe disse: Escute-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele os deixará encontrarem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem a lei. Em sua angústia, porém, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, e ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam os habitantes de toda a terra. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as afligia com toda espécie de desgraça. Quanto a vocês, sejam fortes e não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que estava à frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano
do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram de acordo com todo o coração e de toda a alma para buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, quer jovem, quer idoso, quer homem, quer mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Israel, de Judá, alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram o Senhor com toda a vontade, e ele deixou que o encontrasse e lhe concedeu paz nas fronteiras. O rei Asa chegou até depor Maaca, a sua avó, da sua posição de mãe-rainha, rainha-mãe, pois ela havia feito imagem repugnante da deusa Azera. Asa derrubou o poste, despedaçou-a e a queimou no vale de Cedron. Embora os santuários locais não tenham sido removidos de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Não houve mais guerra até o 35º ano do seu reinado. Vamos agora ao Apocalipse, no capítulo 4. Aqui no Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver o trono dos céus. Nós vamos fazer essa leitura que está em Apocalipse, no capítulo 4. Diz assim, sobre o trono no céu. Diz assim, depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse, suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado era de um aspecto similar a uma pedra de jaspe e sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, e eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinha uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes, cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda a um bezerro, e a terceira criatura vivente tinha um rosto como o de um homem, e a quarta era semelhante como uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como debaixo das asas. De noite diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que as criaturas viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Vamos agora à leitura do profeta Ageu, o último capítulo do profeta Ageu. Profeta menor, com 2 capítulos, mas um profeta de grande envergadura, por falar aquilo que o povo precisava fazer, reconstrução do templo. Aqui ele vai falar no capítulo 2 o esplendor do novo templo. Ele vai falar sobre as bênçãos para um povo que era impuro. Ele também vai falar sobre as promessas a Zorobabel. Tudo isso aqui no capítulo 2. Vamos a essa leitura? Ageu, capítulo 2. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sacerdote Josué, filho de Zeuzadoque, Zadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu essa casa no primeiro esplendor? Comparado a ela, não há nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Eles virão para o desejo de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor.
Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar uma carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tacar no pão, ou algo cozido, ou um vinho, ou um azeite, ou qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém ficar impuro por tocar em cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então Ageu replicou: declara o Senhor, assim é este povo e essa nação diante de mim. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem em que condições vocês viviam antes de se colocassem pedra sobre o templo do Senhor? Quando alguém chegava ao monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao lagar para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com pragas, fungos e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem-se para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. E considerem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, o governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada de seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus ensina Nicodemos e também o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Tudo isso aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Vamos a essa leitura? João, capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer de novo quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece todos os que são nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o novo testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus também tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Depois disso, Jesus foi aos seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Ora, isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. E eles se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunha de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado, o vê e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Agora que ele vem do alto, está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita no testemunho dele reconhece que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala das coisas de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muito obrigado pela tua companhia. Que Deus nos abençoe para mais um dia amanhã nós estarmos firmados na nossa leitura bíblica. Permaneça o teu compromisso, seja fiel, pois no final do ano você irá dizer: Eu li a Bíblia toda em um ano. Até amanhã, se Deus nos permitir.